Boa tarde, alunos, tudo bem? Como é que está o isolamento social? Espero que vocês estejam acatando o que o governo do estado do Ceará está propondo, porque, de fato, é muito importante para a saúde de todos nós. Mas vamos lá, antes de começar todo esse isolamento, nós tínhamos conversado um pouquinho sobre a mini biografia romanceada. Eu levei para vocês aquele livro que eu tenho customizado sobre o Leonardo da Vinci. Lá vocês puderam perceber que ele era um pintor, que ele era um cientista, que ele era um filósofo, que ele era um sociólogo. Enfim, ele tinha diversas profissões em que abarcava toda essa inteligência do Leonardo da Vinci. E foi levado aquele material justamente para a gente poder chegar nesse assunto que é o que? A mini biografia romanceada, que é o que nós vamos tentar nos aprofundar, baseando-se em um pequeno trecho de um livro que eu trouxe, para que a gente possa analisar 6 questões simples e básicas, mas que a gente possa entender, na verdade, como essa produção da mini biografia romanceada. Bom, o texto ele vai falar sobre o Martin Luther King. É um capítulo que eu peguei em 13, pequenininho, mas que a gente tem uma noção de como é que é feita essa biografia desse homem que nós conhecemos já, né? O texto é mais ou menos assim. Tomar aquela decisão não era nenhuma novidade para Martin, pois ele estava cada vez mais certo daquilo. Além disso, ao trabalhar para seu povo como pastor, Martin também realizaria um sonho de criança. Graças à sua belíssima voz, desde os 5 anos de idade, Martin cantava no coro da igreja onde o reverendo King era pastor. Não era apenas afinado, possuía um timbre tão angelical que muitas pessoas iam ao culto só para ouvi-lo. Bom, tá seguindo em anexo, eu printei as 3 folhinhas, 3 slides para vocês perceberem como é ler esse texto para poder conseguir resolver. Mas basicamente eu tenho 6 questionamentos para vocês. Sugiro que vocês deem uma lida 2 vezes pelo menos nesse texto que segue em anexo para vocês e que está nos slides e que já foi mostrado também anteriormente. Tentem resolver essas 6 questões. Não existe aquela questão totalmente correta ou totalmente errada, mas é basicamente na percepção que vocês têm dessa leitura. Depois, quando vocês conseguirem resolver, deixa guardadinho e anexado, e a gente vai tentar fazer o quê? Iniciar a nossa proposta de redação. Lembrando para vocês que sempre nas nossas redações, o que é que eu sempre prezo e sempre falo para vocês? Precisamos fechar um esqueleto de redação. Então, preciso que vocês façam entre 4 ou 5 parágrafos. Cada parágrafo precisa ter o número de linhas. Claro que você não vai conseguir talvez fechar, mas faça a divisão. Se você quiser fazer 20 linhas de redação, divida isso por 4 ou 5 parágrafos. Ou se você quer fazer 30 linhas de redação, divida isso por 5 ou 4 parágrafos. Para quê? Para que a gente possa ter uma normatização e uma organização melhor do que você vai colocando em cada parágrafo. Tudo bem? Como se trata de uma mini biografia que vai ser sua, você vai falar de si, o que você acha de aspecto mais importante ou ruim, mas que você vai explicar para alguém quem é você. Então a biografia basicamente ela serve para quê? Para eu conhecer aprofundadamente essa pessoa, para eu ter noção quem é essa pessoa, como ela age, do que ela gosta, do que ela não gosta. Então por isso que é de suma importância você pensar nos aspectos da sua vida. Todos os campos. Pense como é na escola, pense como é na família, como é que você reage em algumas situações, como é que você desperta o interesse das pessoas, o que é que as pessoas veem mais importante em você, o que é que você se vê de importante. Isso é basicamente naquelas nossas conversas que nós temos de o que? A gente precisa e tem a necessidade de se autoconhecer. Então, nesse momento, nessa mini biografia, é o que nós vamos conseguir fazer o quê? Falar um pouco de si. Lembra daquela dinâmica que eu levei, que vocês precisavam falar de como é que vocês estão vendo o mundo, quais são os pontos positivos que você tem, o que é que você tem como é que você se manifesta, como é que os seus sentimentos são mostrados para as pessoas. Tudo aquilo que foi colocado naquela brincadeira, naquela dinâmica em sala de aula, não foi à toa. Foi para justamente você parar e pensar um pouco quem é você, como você vive, como você age, como é o aluno X e o aluno Y para as pessoas, para a sociedade, para esse mundo coletivo que a gente vive. Então, toda aquela dinâmica que nós colocamos foi para justamente vocês terem já uma base e ter uma noção do que é que vocês vão escrever de si. Como se trata de uma narração, é óbvio que eu preciso que vocês façam em primeira pessoa.
Mas professor, eu ainda estou com dúvida, eu ainda não tenho noção de como eu vou começar essa redação, é muito difícil, eu nunca fiz uma mini biografia. Vamos lá, quando você for para a página 10 do seu livro de produção textual, lá vai ter um outro texto falando de um autor que é conhecido também. Leiam, vejam como é a estrutura que está sendo escrita lá e basicamente vocês vão fazer a mesma coisa, mudando obviamente o conteúdo. Outro aspecto que vocês precisam também entender na hora da produção textual é a questão cronológica, é a questão do tempo. Vocês começam falando quando vocês tinham 8 anos de idade, de repente vocês falam no período de 12 anos de idade. E aí vocês voltam para quando o nascimento de vocês. Então veja que isso não está cronologicamente adequado. Isso é falta de coerência na redação e a gente vai ter que tirar ponto por isso. Então preste atenção, falem do nascimento, falem algum aspecto da infância que tenha marcado vocês. Depois vá fazendo isso com o decorrer dos anos, ou seja, nós chamamos isso de tempo cronológico. Então tentem fazer isso daí que vai facilitar bastante a vida de vocês. Bom, diante dessas explicações, o que nós vamos propor para vocês? 2 tarefas de casa, certo? Uma seria de classe, mas vai ficar para casa, obviamente, nesse aspecto que a gente se encontra. E o outro seria de casa, que já está de casa. Então, primeira tarefa, o que eu vou querer? Que a gente faça uma produção de uma mini biografia romanceada, baseada na proposta 1, na página 11 do seu livro de língua portuguesa de redação. E a atividade 2 vão ser apenas você responder aquelas 6 questões. No decorrer do vídeo eu vou mostrando cada passo que vocês vão precisar para quando vocês terminarem a redação de vocês. Não vamos fazer os moldes que nós fazemos em sala de aula, que você faz o rascunho, a primeira opção, tenta corrigir e passa para a definitiva. Vocês vão fazer 3. Um rascunho, que aí você vai apagar, rasurar, fazer as alterações necessárias, vai fazer a definitiva escrita e depois que você tiver essa segunda, que é a definitiva escrita, vocês vão fazer o quê? Me mandar no Word. Então, eu vou precisar que vocês aprendam a utilizar o programa do Word ou então de qualquer programa que não seja necessariamente do Office, mas que vocês usem o arquivo que a gente chama mais de Word, mas é editor de texto. E lá também vai ter um passo a passo de como vocês vão fazer. Não vão somente digitar qualquer coisa, vocês vão ter que agora prestar um pouquinho mais de atenção, não somente no aspecto gramatical, mas no aspecto também de você fazer o quê? Formatar de uma maneira adequada para enviar para o meu e-mail. Mas também estarei mostrando os slides e os prints para vocês perceberem como é passo a passo. Tudo bem? Número de linhas, pode ser 20, que vai ser o mínimo, ou 30, que é no máximo. Mas, professora, eu vou ter que contar as linhas para fazer o arquivo no Word? Não. Você vai fazer sua redação normal no seu livro, com as linhas adequadas que estão lá, faça entre 20 e 30. Quando você terminar e fizer toda a correção, aí você começa a ir para o editor de texto, que no caso a gente conhece mais como Word, né? Digita adequadamente e eu vou querer alguns aspectos que eu preciso que vocês formatem. Por exemplo, o texto tem que estar em Times New Roman. Então, eu preciso que vocês coloquem nessa fonte. O tamanho do texto eu preciso que seja 12. O espaçamento entre as linhas é necessário que vocês coloquem 1,5 para ficar um pouco mais adequado. Não se esqueçam de centralizar esse texto de vocês, deixar bem adequado. E façam também um cabeçalho, certo? Até para enviar, eu preciso que vocês também anotem como é que eu vou querer no assunto do e-mail. No corpo do e-mail não tem necessidade. Basta apenas que você termine de digitar, salve o seu arquivo, mande lá como assunto, redação, mini biografia romanceada. Se você for do nono A, coloca nono A. Se você for do nono B, coloca também nono B, tá certo? Quando eu receber esse arquivo, eu vou corrigi-lo vou apagando o que vocês tiverem errado e vou colocando marca-texto para vocês detectarem o que foi alterado. Quando vocês receberem essa correção, façam uma comparação com o original que vocês têm escrito à mão. E aí vocês vão ter a noção do que é raro. E para quando for a gente continuar com as nossas próximas redações, você não venha repetir o mesmo erro. Tá? O e-mail que vocês vão enviar vai estar aqui, que é profmarcialr@gmail.com. Bom, eu acredito que nós não vamos ter nenhuma dúvida em relação
Esse gênero textual é relativamente fácil, tranquilo de fazer, até porque se trata de uma narração. Então eu espero que vocês possam ler direitinho. Tudo o que vocês necessitam fiz passo a passo. Então não tem para que ficar desesperado ou preocupado. É só você seguir o passo a passo que não tem como você errar. O gabarito das atividades que eu coloquei, que são apenas 6 questões baseadas no texto, que também segue em anexo, eu colocarei na próxima semana, quando a gente voltar para uma nova videoaula, se necessário, tá certo? Por enquanto, se cuidem, façam as redações direito, me envie qualquer dúvida que você tiver, manda para o meu e-mail, se identifique para eu saber quem você é, que eu responderei tranquilamente e o mais rápido possível para qualquer dúvida de vocês, tá bom? Boa tarde, um beijão, obrigada pela atenção, boa tarde.